Fala, torcedor vascaíno. Bom, eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Vocês confiam na classificação do Vasco para a Libertadores de 2025? Pois então, nesse vídeo a gente vai ver as possibilidades que o Vasco tem para se classificar para a Libertadores do ano que vem. Você acha muito difícil? Você acha muito fácil? Deixa nos comentários que é importante. Beleza? Antes eu vou pedir o seu like, a subscrição nesse vídeo também, que é muito importante, também seu compartilhamento, que me ajudou demais na divulgação do nosso conteúdo e tudo mais. Beleza? Para quem não conhece, tá chegando agora também, o meu nome é João, está no canal Sentimento Vascaíno. Muito obrigado pela sua presença no nosso canal, de verdade. É importante de coração, beleza? Lembrando vocês também que de tarde tem livezinha, trocando aquela ideia, comentando um pouquinho com vocês, ok? Então agora vamos para as informações, vamos para as notícias, que são algumas informações não, né? Mas essa pergunta que eu fiz para vocês, e vamos analisar um pouquinho as possibilidades que o Vasco tem para se classificar para a Libertadores do ano que vem. Vamos lá. Vamos começar analisando um pouquinho a tabela. O Vasco, infelizmente, foi eliminado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Infelizmente, fomos eliminados. Cara, o Vasco fez a gente sonhar um pouquinho, né? Sonhar muito, na verdade. Tinha muita possibilidade do Vasco passar por uma final. Seria uma final contra a Mulambada, que, pô, a gente ganhando seria um sonho. Ganhar em cima da Mulambada seria fantástico, né? Mas, infelizmente, não aconteceu e vai acontecer alguma hora, tá? Vamos lá. Olhando a classificação do Brasileirão, falta pro Vasco 9 jogos. A gente tá na 30ª rodada, 31ª que vai ter agora também, agora nesse sábado, né? Mas o Vasco tem um jogo atrasado. E esse jogo atrasado é contra o Cuiabá, que vai acontecer nessa quinta-feira agora, às 7 horas da noite, no São Januário. É um jogo muito importante pro Vasco. O Vasco precisa dessa vitória para desencantar e voltar a vencer, né? O Vasco tá a 8 jogos sem saber o que é vencer. É muita coisa. Óbvio, não só no Brasileiro, mas acumulando junto a Copa do Brasil, tá? Mas é muito tempo do Vasco ficar sem vencer, né? A gente acabou deixando escapar os pontinhos contra o Juventude, não ganhou o jogo contra o Atlético, contra o Galo e etc, né? Então o Vasco tem que voltar a vencer e voltar a pegar confiança com o elenco. Óbvio que essa eliminação do Vasco para o Atlético Mineiro frustrou os jogadores completamente, torcedores alguns não vai querer pro estádio, por estar triste, etc, pro clima não tá maneiro também, mas eu até acho ok, mas a gente tem que ir pro estádio, a gente tem que apoiar. Se você puder ir pro estádio, vá pro estádio, apoie o Vasco, que o Vasco, o elenco precisa da gente. Vocês sabem disso, o Vasco não é uma eliminação de uma semifinal da Copa do Brasil que vai fazer a torcida abandonar o clube, abandonar os jogadores, etc. Não, vá e apoie. Nossa torcida é fantástica e surreal. Então a gente vai lotar esse estádio. E lembrando, também o Vasco divulgou, né, as informações sobre a venda dos ingressos, beleza? Então tá aqui a venda dos ingressos, ó. Arquibancada R$80, VIP 110, social 140 e visitante R$80. A abertura da venda dos ingressos vai acontecer hoje às 10 horas da manhã para sócios. E aí tem aquelas etapazinhas de horário de sócio, etc. Que é que o sócio que paga mais caro tem a primeira onda. E aí vai até a sexta onda, no caso, né? E aí, a partir das 19 horas, caso não tenha esgotado com os sócios, vai abrir para o público geral para todo mundo ir para o São Januário. Beleza? Então, cara, mais ou menos isso. O Vasco divulgou essa informações sobre os ingressos a partida de quinta-feira agora contra o Cuiabá. E é muito importante a sua presença no São Januário para apoiar o jogador. A gente sabe que o nosso elenco é limitado e precisa desse apoio da torcida, porque, cara, já imaginou o Vasco sem a torcida que tem? Cara, já era. É água abaixo, né? Então, é isso. Beleza? Então agora vamos analisar um pouquinho a tabela, tá? O Vasco, falta 9 jogos pro Vasco. A gente tá na 31ª rodada que vai acontecer agora, nesse sábado, esse final de semana. Vai jogar somente na segunda-feira, que é contra o Bahia. Então vai jogar quinta-feira agora, que é dia 24. E segunda que vem, que é no dia 28, que é contra o Bahia. Então 2 jogos seguidos em São Januário, tá? Isso é muito importante para o elenco não acabar não desgastando, etc. Agora o Vasco não joga durante a semana, no meio da semana, e isso é bom que os jogadores não cansam, né? Mas a gente queria, porque, pô, ia ser uma final de uma Copa do Brasil, seria fantástico pra gente, mas infelizmente não foi o que aconteceu, né? E agora nosso foco é no Brasileirão. E aí, cara, a pergunta que eu fiz no início do vídeo é: você, torcedor vascaíno, acredita na classificação do Vasco para a Libertadores do ano que vem, de 2025, fica esse quesito, fica essa pergunta para você responder nos comentários aí, que é importante, tá? Então, cara, vamos analisar aqui um pouquinho esse G6 que tá no momento, pode virar G8,
o time brasileiro ganha a Sul-Americana, tem o Corinthians, tem o Cruzeiro, se não me engano também. Então, tem alguns clubes ali brasileiros que têm essa possibilidade de ganhar esse título da Sul-Americana e aí abre uma vaguinha aqui. E aí o time brasileiro também ganhar a Libertadores, que tem o Botafogo e tem o Atlético Mineiro. Então, abre um G8. E aí abre um leque ali maior para o Vasco conseguir se classificar, né? Então vamos analisar um pouquinho aqui. O Vasco, infelizmente, tá 8 jogos sem vencer e acabou desperdiçando alguns pontos, né? Era pra gente estar, porra, lá em cima, tranquilo e de boa. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. A gente acabou desperdiçando aqueles pontos contra o Juventude e São Januário, alguns outros pontos contra o Bragantino tomamos o gol no final, contra o Criciúma tomamos o gol no final também. Enfim, não vale nem lembrar, né? Que dá uma tristeza. Vamos lá. O Vasco está em 10º colocado com 37 pontos. Só que o Vasco está com 29 jogos. E o Vasco vai jogar agora, quinta-feira agora, contra o Cuiabá. Um adversário que, vamos se dizer, gente, com todo respeito ao Cuiabá, mas está com 27 pontos. Vamos se dizer, não vou confirmar que está rebaixado. Mas é um dos ali que, cara, o Atlético Mineiro está rebaixado já. O Cuiabá é um que está próximo ali, né? E ali fica a briga de Atlético Paranaense, Corinthians, Vitória, Fluminense, etc, né? Então, o Cuiabá tá, vamos dizer que praticamente rebaixado, não sei, né? Mas é um jogo, vamos dizer que difícil pra gente, mas ao mesmo tempo mais fácil que, por exemplo, pegar um Palmeiras, né? Então, cara, é um adversário que a gente tem que vencer, a obrigação do Vasco é vencer. O Caldeirão tenho certeza que vai estar cheio, vai estar lotado, os ingressos vão estar esgotados, porque a torcida do Vasco é maluca e é apaixonada, né? E, porra, a gente nunca abandonou e não é uma eliminação numa semifinal de Copa do Brasil que vai fazer o torcedor abandonar, né? Então, o Vasco está em 10º colocado com 37 pontos. E aí, se o Vasco vencer esse jogo, o Vasco vai para 40 pontos. E aí encosta aqui no Atlético Mineiro. Mas aí você pode lembrar também que o Galo tá com um jogo a menos. O Galo tá com 29 jogos, como o Vasco também tá, sabe? Então o Vasco vai jogar quinta agora, vai completar 30 jogos, o Galo vai ficar com 29. Porque o Galo vai jogar pela Libertadores essa semana também, eu acho. Tá bom? Mas a gente vai ficar 40 pontos. E seria ótimo. E aí o nosso próximo jogo é contra o Bahia em São Januário também. Então 2 jogos em São Januário seguido. A gente vencendo contra o Bahia também vai para 43. E a gente vai se aproximando cada vez mais ali do G6, do G7, G8, se virar também. Seria importante pra caramba, né? Então, cara, o nosso sonho não tá distante. E aí eu vou colocar na tela também para vocês um dado que é maneiro a gente ficar sabendo. Olha isso aqui, como é importante também. Ó, o Niscolino colocou isso, eu achei muito importante. O Vasco jogará 6 de 9 jogos restantes no Rio de Janeiro. Então o Vasco tem 9 jogos ainda e 6 deles vão ser no Rio de Janeiro. Vão ser mando de campo do Vasco e um jogo que vai ser do Botafogo. Tá ali, ó. 5 dessas partidas serão com mando do Vasco. E em apenas uma o clube será visitante, que é contra o Botafogo. Que vai ser no Newton Santos. E obviamente se eles liberarem ali o estádio todo pro Vascaíno, o Vascaíno vai lotar, né? É óbvio que é um jogo muito difícil. O Botafogo tem um elenco muito bom e tá disputando o título do brasileiro. Então é um jogo difícil pro Vasco. Mas, pô, com apoio à torcida e tudo mais, com garra, com raça, a gente consegue conquistar esse título aí, essa classificação para Libertadores, né? E essa vitória em cima do Botafogo. O Gigante viajará para enfrentar o Fortaleza, Corinthians e Cuiabá. Então, olha aí, o Vasco vai enfrentar o Cuiabá agora em São Januário, nessa quinta. E aí depois o Vasco ainda enfrenta o Cuiabá fora de casa, né? Que é um adversário que vamos dizer que até lá provavelmente vai estar rebaixado. Então a gente tem uma chance maior de ganhar deles, né? O Corinthians também tá brigando na zona de rebaixamento, né? O Corinthians tá com 32 pontos, ganhou o último jogo contra o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense também tá muito mal, né? Mas, cara, vamos esperar, vamos ver. O Atlético Paranaense tá com 2 jogos a menos, agora que eu tô vendo aqui também, né? Então, meu irmão, é isso. O Vasco tem possibilidade de passar, sim, para uma Libertadores ano que vem. Seria fantástico a gente passar para uma Libertadores ano que vem. Seria muito maneiro. E a gente pega o Fortaleza, que é um adversário muito difícil dentro de casa. O Fortaleza, eu acho que não perdeu esse ano, se eu não me engano, no Castelão, na casa dele, sabe? Acho que ele tem uma derrota, se eu não me engano. Eu não lembro, mas eu vi um dado desse, que o Fortaleza é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Então é um jogo muito difícil lá em Fortaleza, né? Mas, cara, o Brasileirão não tem nada fácil. E o Vasco, se o Vasco quer realmente classificar para uma Libertadores, a gente tem que sair atropelando cada um, né? E aí o Vasco enfrenta segunda-feira que vem o Bahia. Depois disso, o Vasco enfrenta o Botafogo na quarta-feira, dia 6/11, né? No Newton Santos, provavelmente. E aí, 33ª rodada, Fortaleza, fora de casa, lá em Fortaleza, na quarta-feira também, dia 13.
34ª, Vasco Internacional numa quarta, dia 20/11. Depois, Corinthians e Vasco, fora de casa, Vasco, no domingo. E aí depois, na 36ª rodada, Atlético Goianiense no domingo, dia 1/12. Então o adversário, vamos dizer que já tá rebaixado. Então tomara que o Vasco consiga conquistar esse ponto também, é maneiro e é importante pra caramba. 37ª, contra o Galo novamente no São Januário. Provavelmente, sei lá, vai que até lá o Galo esteja numa final de uma Libertadores e está poupando os jogadores, tem essa possibilidade. Copa do Brasil também, né? Então tem essa possibilidade também, isso acontecer. É a 38ª, fora de casa do Vasco, que é contra o Cuiabá, né? Num domingo. Que é, cara, alguns jogos que o Vasco tem ali que tem obrigação de vencer. Vamos dizer, esses 2 jogos contra o Cuiabá, pra mim, é obrigação, porque o Cuiabá até lá no retorno vai estar praticamente rebaixado. O Atlético Goianiense, pra mim, também, dentro de casa, é obrigação do Vasco vencer. Não, fora de casa, se não me engano, né? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Dentro de casa, no São Januário, é obrigação do Vasco vencer. A gente venceu fora de casa, não sei se vocês lembram, né? De 1-0, gol do David. Então, cara, é mais ou menos isso, gente. É mais ou menos isso. O Vasco tem sim possibilidades de passar para uma Libertadores no ano que vem. Se Deus quiser, a gente vai conseguir conquistar isso, né? Essa vaga na Libertadores ia melhorar muito, né? Nosso elenco para o ano que vem. E aí vai ter mais cobranças, obviamente, né? De ter um elenco mais forte. E aí, se o Pedrinho vai se resolver se vai vender a SAF ou não vai, a gente não sabe. Então, meu irmão, se o Vasco passar pra Libertadores ano que vem, nosso ano que vem, pô, vai estar um calendário cheio e muito maneiro, né? Pra gente acompanhar jogos do Vasco, meio de semana Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, e aí exige mais também de contratações e de um elenco mais forte, não é isso? Então, cara, livezinha de tarde hoje, a gente vai debater um pouquinho quem a gente quer que permaneça no Vasco e quem a gente quer que mande embora. A gente vai fazer uma barca e etc, tá bom? Fechou? Então, gente, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto. Saudações vascaínas. Tamo junto.